Você já se pegou escrevendo um diálogo que parecia forçado ou simplesmente não fluía? Aquele tipo de conversa em que os personagens soam robóticos ou explicam demais? Você não tem ideia de como isso acontece com frequência. E a pergunta que muita gente faz é: Sandro, como então eu faço para escrever diálogos que realmente soem de forma natural? É isso que eu vou mostrar para você no vídeo de hoje. Eu vou te mostrar 3 estratégias para criar diálogos autênticos, envolventes e cheios de emoção. Então seja bem-vindo ao Café do Escritor. Eu sou Sandro Bier e a minha missão é despertar e guiar o escritor que há dentro de você. Você já segue o Café do Escritor no YouTube e nas redes sociais? Inscreva-se, curta esse vídeo e compartilha com os outros escritores. E agora vamos descobrir o segredo para escrever diálogos que prendam o leitor desde a primeira linha. Diálogos bem escritos são o coração de qualquer história. Sabe aqueles livros que os personagens parecem se tornar pessoas de carne e osso e que sabemos exatamente a maneira como irão se comunicar? Este é o ponto. É essa sensação que temos ao ler diálogos que são autênticos. Por outro lado, quando os diálogos são forçados, eles não conseguem transmitir a profundidade emocional que você imaginou para aquela cena. E o pior, o leitor percebe isso, porque ele não se conecta. A história fica tediosa e sem ritmo. Então, como nós podemos criar diálogos que cumprem essa função de mover a trama e que tenham naturalidade, que faça com que os personagens pareçam reais e transmitam as emoções verdadeiras? A resposta está em 3 estratégias fundamentais. E vamos começar com a primeira delas. Estratégia número 1. Evite diálogos expositivos. Os diálogos expositivos são um dos maiores inimigos da naturalidade da escrita. Eles são aqueles momentos em que os personagens, eles falam coisas que você já sabe. Eles querem explicar alguma coisa para o leitor que não é necessário. Isso parece familiar? É como se o personagem estivesse dizendo: "Ei, leitor, preciso te contar uma coisa", mesmo que soe completamente artificial. Por exemplo, como você sabe, somos irmãos há 10 anos e moramos juntos desde pequenos. Precisa falar assim? Alguém fala assim? Não fala, né? Esse tipo de diálogo soa forçado e quebra a imersão do leitor. É como se o autor estivesse empurrando informações goela abaixo sem se preocupar com a naturalidade da cena. O segredo é mostrar a informação de forma sutil. Então, como é que você faz para evitar isso? Você tem que mostrar em vez de dizer. Em vez de explicar diretamente, use o contexto, as ações, as nuances da conversa para transmitir a informação de forma mais sutil. Veja como esse mesmo exemplo pode ser reescrito de maneira muito mais orgânica. Lembra do verão em que a gente acampou no quintal? Você sempre tinha medo dos sons à noite, percebeu? Aqui o leitor entende que eles são irmãos e que eles têm uma longa história juntos. E isso não precisa ser dito diretamente, mas através daquele diálogo muito mais sensível, essa informação é passada. Então, sempre que possível, mostre em vez de dizer. E evite diálogos usados apenas para despejar informações. Ah, ele tem olhos azuis, ele é isso, ele é aquilo. Isso não serve. Os diálogos devem mover a trama adiante e aprofundar o desenvolvimento dos personagens. Então, busque sempre equilíbrio entre informação e naturalidade. Estratégia 2. Use subtexto e silêncios. Isso mesmo, você ouviu muito bem. Silêncios. Na vida real, raramente nós dizemos exatamente o que pensamos ou sentimos. As nossas palavras são apenas a ponta do iceberg. O que realmente importa está escondido debaixo da superfície, do que muitas vezes não é dito. E aí que entra o subtexto, uma das ferramentas mais poderosas para criar diálogos ricos, cheios de significado, emocionalmente impactantes. O subtexto é o que está por trás das palavras. É a tensão que não é resolvida, o segredo não revelado, a emoção reprimida. Ele transforma uma conversa comum em algo que prende a atenção do leitor, porque ele sente que há mais ali do que está sendo dito. E é justamente essa camada de profundidade que faz os diálogos ganharem vida. Vamos pegar um exemplo bem simples aqui. Imagine personagem A diz o seguinte: "Você vai mesmo sair agora?" O personagem B
desviando o olhar, diz o seguinte: é, acho que sim. Percebeu? Aqui as palavras em si não são importantes, elas são básicas, mas o que está por trás delas é o que realmente importa. O desvio do olhar e a hesitação na voz do personagem B revela muito mais do que as palavras poderiam dizer sozinhas. Talvez o personagem B esteja evitando um confronto, escondendo um segredo ou sentindo-se culpado por alguma coisa. Não sei. O leitor percebe que há algo a mais acontecendo e isso cria curiosidade e engajamento. Mas o subtexto não está apenas nas palavras, ele também está nos silêncios. Um silêncio bem colocado pode ser muito mais poderoso do que qualquer fala. Imagine uma cena em que dois personagens estão discutindo e um deles simplesmente para de responder. O que esse silêncio significa? Raiva? Tristeza? Incapacidade de lidar com a situação? Não sei. O leitor, sim, vai se perguntar, e é justamente essa reflexão que cria essa tensão e essa profundidade. Então lembre-se, o que não é dito muitas vezes tem mais impacto do que aquilo que é dito. Quando você domina o uso do subtexto e dos silêncios, os seus diálogos se tornam mais realistas, envolventes e emocionalmente carregados. E é isso que vai prender o leitor e fazer ele se conectar profundamente com seus personagens. Estratégia 3. Diferencie as vozes dos personagens. Deixa eu contar uma história bem rápida aqui. Uma vez eu estava fazendo uma leitura crítica de um texto e havia vários adolescentes na trama. E o que me chamou a atenção foi que todos eles falavam exatamente da mesma forma. Assim, eu sei que adolescentes têm um jeito próprio de se comunicar, mas ali na escrita faltava aquela individualidade que faz cada personagem ser único. Depois de analisar melhor, percebi que o problema ia além dos diálogos. Os personagens, eles não tinham grandes diferenças em seus sentimentos, seus desejos e as suas aspirações. Eles eram, em essência, cópias uns dos outros. Por isso todos se expressavam da mesma maneira, como se fosse uma única pessoa dividida em vários corpos. O autor, então, depois que eu mostrei isso para ele, decidiu trabalhar cada um desses personagens individualmente, dando a eles motivações, medos, histórias de vidas distintas, e a partir daí, os diálogos começaram a refletir a personalidade única de cada personagem. O resultado? A história ganhou vida. E é exatamente isso que você precisa fazer. Cada personagem deve ter a sua própria voz. A forma como eles falam é uma extensão de quem eles são. Isso não se resume apenas ao que eles dizem, mas como dizem. A voz de um personagem é influenciada pela sua origem, a sua idade, a educação, a personalidade, os seus objetivos e até mesmo os seus medos. Então lembre-se, a voz de um personagem é a sua maior identidade. Quando você consegue diferenciar as vozes, seus diálogos ganham autenticidade. E o leitor consegue distinguir quem está falando, mesmo sem precisar colocar aquela tagzinha, ele disse, ele respondeu. Isso também é importante, mas dá para fazer muita coisa sem essas marcações. E mais do que isso, ele se conecta emocionalmente com cada personagem, porque eles soam como pessoas reais, com personalidades únicas e inesquecíveis. Então, na próxima vez que você for escrever um diálogo, pergunte-se, essa fala combina com esse personagem? Se a resposta for sim, você está no caminho certo. Se não, é hora de ajustar e deixar a voz única de cada personagem brilhar. E agora é a sua vez de colocar a mão na massa. Isso mesmo, vamos praticar o que aprendemos hoje. Escreva uma cena de diálogo entre dois personagens que revele suas emoções sem dizer explicitamente o que eles estão sentindo. Use subtextos, silêncios, ritmos naturais para criar uma conversa autêntica, cheia de camadas emocionais. Depois de escrever, leia em voz alta, muito importante isso. Essa é uma das melhores formas de testar se o diálogo soa natural. Preste atenção no ritmo, nas pausas, nas emoções que estão sendo transmitidas. Se soar muito artificial, ajuste até que a conversa flua como uma interação real. Curtiu essas dicas, esses conselhos? Então curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilha todo esse conhecimento com outros escritores. A sua ajuda é essencial para que o Café do Escritor continue crescendo
e levando conteúdo de qualidade para cada vez mais pessoas. Veja, são 10 anos de Café do Escritor. E se você quer ir além da escrita de diálogos e transformar sua carreira literária, conheça os serviços do Café do Escritor. Mentorias para desenvolver sua escrita, oficinas e cursos para aprimorar as suas habilidades e técnicas, edição, diagramação, publicação de livros. Nós transformamos o seu manuscrito em um livro de qualidade. E a nossa plataforma exclusiva para publicação de textos está lá no site do Café do Escritor. Isso tudo você encontra aqui abaixo do vídeo, todos esses detalhes, todos esses links. Então, me conta nos comentários qual a parte mais desafiadora de escrever diálogos. Você já usou subtexto e silêncios nas histórias? Compartilhe a sua experiência aqui comigo. E até a próxima. Boas escritas e te vejo no próximo vídeo.